Então, agora iniciamos oficialmente aí a nossa live de reação ao fogo, né? Controle de materiais de acabamento e revestimento dentro da segurança contra incêndio, apresentando aí o professor Fabrício Bolina, nosso coordenador do fogo no ITT Performance, né? E a analista de projetos, mestranda Vanessa Kautzmann. Né? Ainda está ali o Nicolas e a Maria Fernanda, que a Maria Fernanda lá da acústica, mas enfim, a palavra é sempre aberta aí, se ela quiser, acústica, térmica, alumínio, se ela quiser relacionar alguma coisa durante a apresentação. Tá certo, muito obrigada. Vou dar primeiramente uma boa tarde a todos que estão acompanhando as lives do ITT. Hoje vamos falar então um pouquinho sobre o controle de materiais de acabamento e revestimento, né, dando foco então na segurança contra incêndio. Então, só faz parte de uma série de lives, né? Essa está terminando aí na segunda-feira, depois, então, pelo jeito, a gente vai começar uma outra leva, né? De acordo com a prof. Maria Fernanda. Então aí os nossos canais que vocês podem seguir para acompanhar os nossos trabalhos. Tá? Aqui só para conceituar, então, quando a gente fala em controle de acabamento e revestimento, na reação ao fogo, é importante diferenciar a reação da resistência. Nós já tivemos uma live alguns dias atrás, né, com o Gustavo, falando sobre a resistência, então, que ela é um conceito um pouco mais importante, então, para essa segunda fase. Fala um pouquinho mais alto, Vanessa, um pouquinho mais alto. Tá. Estão me ouvindo bem? Melhor? Tá. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando, ele exemplifica como é que funciona, então, a curva de um incêndio, né, que nós temos a fase de ignição, a fase, então, do desenvolvimento das chamas, depois nós temos, então, o ápice aqui do incêndio e a fase de resfriamento. A resistência ao fogo, que foi o tema abordado alguns dias atrás pelo Gustavo, né, ela vai tratar mais dos elementos estruturais e de compartimentação. Então, é uma parte que a gente se preocupa um pouco depois do avanço do incêndio. E a parte de reação, que ela é mais importante para o controle dos materiais, né? Essa parte inicial, né? Então, como é que se dá a ignição e como se dá a propagação das chamas pelos materiais. O comportamento, então, desses materiais vai definir a velocidade com que eu desenvolvo a minha curva e qual a temperatura máxima que eu vou chegar, né, no recinto, porque se os materiais contribuem mais ou menos, isso vai afetar, então, a minha curva. Eu trouxe um videozinho do NIST, tá? Só para exemplificar o que é o flashover, que é aquele pico, né, da curva quando... O pico não, desculpa, é quando todos os materiais que podem entrar em combustão, eles vão entrar, né? E está muito relacionado à reação ao fogo. E vídeos como esse nos exemplificam, né, a importância de fazer o controle desses materiais e a classificação desses materiais, porque eles vão agir diretamente nas primeiras fases do incêndio. Então, como a gente pode ver, a gente está com 20 segundos aí de incêndio e já temos o recinto praticamente tomado pela fumaça e pelos gases quentes. Né? Isso impossibilita a fuga, isso impossibilita combate ao incêndio. Esses gases, essa fumaça, muitas vezes contém produtos tóxicos, né, que já vão impossibilitar as pessoas de saírem do recinto. Então, aí a gente vê com 43 segundos, uma sala comum, composta por materiais comuns, né, já fica inabitável. Alguns conceitos importantes, então, para a gente entender como é que se faz o controle de materiais de acabamento e revestimento, que vão ser importantes também para entender depois os ensaios, tá? A combustibilidade do material, ela é uma propriedade que está ligada, então, à contribuição na produção de calor. Então, quando aquecido aquele material, ele vai gerar reações que vão liberar mais calor para o recinto, ou é um material inerte? Então, a gente vai ver mais adiante alguns exemplos, mas, por exemplo, o concreto, ele é tido como um material incombustível a 750 graus, né, que é uma temperatura que a gente avalia durante o ensaio. Alguns polímeros já, né, alguns plásticos que a gente utiliza aí na construção civil, já tem uma característica de serem combustíveis. A propagação de chamas, então, ela vai nos mostrar como é que as chamas vão avançar na superfície do material.
E isso é muito importante na velocidade em que o incêndio vai se desenvolver. Então, essa propagação ela é um critério bastante importante para a classificação, como a gente vai ver um pouco mais tarde. A produção de fumaça, como o professor Bernardo estava falando ali, também é um outro conceito muito importante para a classificação. Aqui nós não estamos avaliando a toxicidade da fumaça, e sim a quantidade dela e a densidade, que é a densidade dela que vai nos atrapalhar a visualização de rotas de fuga, enfim, as saídas de emergência. Temos também, então, liberação de partículas em chamas e gotejamento. Mais tarde eu vou mostrar um vídeo para vocês exemplificando o que seria essa liberação de partículas. Ela é tida ainda como um parâmetro complementar na avaliação e no controle de materiais de acabamento e revestimento, mas é importante se ter cuidado com isso aqui, porque, por exemplo, eu posso ter um revestimento de parede que apresenta, então, essa liberação de partículas e gotejamento, que vai propagar, então, para um próximo sistema, como, por exemplo, um sistema de piso. Né? Então, aí entra a importância dessa avaliação. Então, não tem como falar de controle de materiais sem falar nos ensaios, né? Porque são eles que vão nos balizar a classificação, conforme tanto as ITs dos corpos de bombeiros, quanto a nossa NBR de classificação, que eu vou abordar um pouquinho mais tarde. Aqui eu trago os 6 ensaios que são utilizados. De novo, eles são combinados entre si, então nunca um ensaio só consegue classificar um material, com exceção desse de combustibilidade, se o material for incombustível. E a gente sempre vai tentar combinar, através da norma, né? Ela combina dois ou mais ensaios, para tentar avaliar, então, a produção de fumaça, a propagação de chamas e a liberação de partículas. Então, o primeiro ensaio que a gente vai fazer com um material é esse ensaio de não combustibilidade que segue a ISO 1182. Quais são os critérios que a gente avalia durante esse ensaio? É a liberação de calor. Então, antes e depois de colocar isso aqui, essa imagem central, a gente vê a amostra. É um cilindro de aproximadamente 5 centímetros de altura. Nós vamos introduzir, então, nesse forno, na imagem mais à direita, que está a uma temperatura próxima de 750 graus Celsius. Nós vamos medir a temperatura antes e depois de colocar essa amostra ali dentro, para ver se esse material contribui ou não para a liberação de calor. O desenvolvimento de chamas também é observado, como a gente vê aqui na imagem à esquerda, tá? Se entra em ignição aquele material e tem um desenvolvimento de chamas. E a perda de massa, porque a perda de massa também vai nos dizer se a gente teve reações químicas ali naquele material que vão contribuir com a liberação de calor. Eu tenho um videozinho, assim, só para exemplificar, né? Nós introduzimos, então, ali a amostra. Nós temos esse espelho aqui, que é para justamente a gente ficar controlando a incidência de chamas. E também tem um certo tempo controlado, né? Então, tem que ser chamas acima de 15 segundos para ser considerado um material combustível. E nós temos alguns exemplos de materiais que já foram ensaiados lá no Instituto. Como a gente estava discutindo antes ali, a vermiculita, né? Talvez aqui não seja o termo mais adequado. A gente estava falando ali em vermifloc, que tem uma resina, então foi considerado combustível nesse caso. E aqui nós temos os exemplos mais comuns de materiais que são considerados incombustíveis, que é o granito, fibra cerâmica, lã de vidro. Então, esses materiais inorgânicos normalmente têm um desempenho muito bom e são não combustíveis. Um segundo ensaio, então, que a gente aplica é o ensaio que a gente chama vulgarmente aí de pequena chama. Ele é um ensaio de ignitabilidade e é conforme essa norma aqui, a ISO 11925. Ele é um ensaio bastante simples, na verdade, através dele a gente consegue verificar a propagação de chama. Então, a gente faz uma marcação na amostra, no próximo slide eu vou mostrar com mais calma. A gente aplica a chama por 30 segundos, depois retira essa chama e visualiza por mais 30 segundos como é que se comporta no material. Então, ele é um ensaio bastante simples e rápido, e ele é utilizado na classificação.
a gente obtém, então, como parâmetro de classificação, esse espalhamento da chama, né? Que é se ela passa ou não dessa marcação. Ei, Vanessa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uma dúvida, esses ensaios, aquele anterior ali, que era a visualização pelo espelho, né? E esse da pequena chama, que relação que a gente faz com uma situação real de exposição desse material ao fogo? Tem alguma relação? Porque aquele vídeo que tu passasse ali anteriormente, bem impressionante, né? Como que não precisa nem estar muito perto, até teve enfim, a outra superfície que estava na parede oposta, né? Então, tem alguma relação ou todos os materiais têm que passar por todos esses ensaios? Não, até mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre como a gente classifica cada material dependendo da natureza dele. Mas materiais ditos incombustíveis, né, como esses inorgânicos, aí, granito, enfim, eles já vão passar só por esse ensaio de incombustibilidade, né, porque eles não vão apresentar aí característica combustível. Tá? E fazendo os demais materiais, a gente tem que fazer, então, mais 2 ou 3 ensaios, dependendo da natureza dele. Tá? Não sei se eu respondi, se era exatamente essa a pergunta. E fazendo uma analogia anterior. Sim, Maria Fernanda. Esses ensaios, eles têm uma justificativa que tomam como base princípios elementares da dinâmica do fogo, né? Algo muito relacionado com a física do incêndio, vamos assim dizer, tá? Que esse material ou esse conjunto de ensaios propriamente nos remetem, tá? Como que esse sistema, esse material de acabamento, vamos assim dizer, ele vai se comportar perante o desenvolvimento das chamas em um cômodo, tá? Por exemplo, ele não visa, veja, ele não visa eliminar o incêndio ocorrer, tá? Assim, o material de acabamento e revestimento sozinho, ele não está eliminando a possibilidade de incêndio ocorrer, senão o objetivo dele é mitigar o dano, mitigar a propagação das chamas, tá? A gente não pode entender a análise de material de acabamento e revestimento, ou seja, as análises de reação ao fogo, como sendo uma medida para eliminar o incêndio, tá? Ele é uma medida para mitigar o dano, para mitigar as consequências e, portanto, mitigar o desenvolvimento do incêndio dentro de um cômodo, tá? Então, esse é o ponto inicial. Agora, esse conjunto de ensaios, eles levam em consideração um conjunto de procedimentos que, no final das contas, idealizam um cômodo sendo incendiado. Por exemplo, o ensaio de incombustibilidade ou não combustibilidade, como queiram, em nenhum momento se coloca a temperatura propriamente dito, se coloca fogo propriamente dito no material. Ele é aquecido por calor, mas sem contato direto com um fogo. Isso significa dizer que a gente está avaliando esse material, por exemplo, em um ambiente, óbvio, suscetível a incêndio, com um incêndio ocorrendo, mas sem a chama tocando propriamente dito nele, tá? Que é um ambiente que a gente chama ali de um ambiente de pré-fire shower, né? Ou seja, a temperatura dos gases do ambiente já estão em uma intensidade tamanha que pode fazer com que os materiais, mesmo não estando em contato direto com o fogo, venham a ignizar, ou pirolizar, ou desenvolver um incêndio, venham a pegar fogo, propriamente dito. E aí, então, desenvolver um incêndio, tá? Então, o ensaio de não combustibilidade, ele entra um pouco nesse raciocínio, tá? Agora, o ensaio de ignitabilidade, que é o que a Vanessa está mostrando ali, tá? Ele analisa o material já em incêndio, ou seja, ele está pegando fogo, tá? E a gente está querendo avaliar se esse material ele vai ou não propagar o fogo, tá? Que ele pega fogo, a gente já sabe. Tanto que ele, para se chegar nesse ensaio, tá, de ignitabilidade, já se fez um ensaio de incombustibilidade. Ou seja, o ensaio de combustibilidade já diz o seguinte, olha, esse cara pega fogo, tá? Agora, nesse ensaio de ignitabilidade, a gente está querendo verificar se ele vai ou não propagar a chama. Porque se um material pega fogo,
mas ele não propaga o incêndio, ele é um bom material. Ou seja, o foco do incêndio vai ficar concentrado nele. O material ele vai ser consumido ao fogo, mas as propriedades químicas dele são tamanha que ele não vai propagar um incêndio, ou seja, ele não vai ser um material que vai contribuir no incêndio dentro daquele cômodo, tá? Então, assim, para resumir a história, e se eu bem entendi a pergunta da professora Maria Fernanda, se esse conjunto de ensaios ele tem alguma correlação com o incêndio ocorrendo dentro de um cômodo, a resposta é total. Eles tomam como base toda a física, toda a dinâmica, todos os processos de cunho físico que ocorrem dentro do incêndio, tá? E por que se faz ensaios e por que não se tem procedimentos um tanto quanto padronizados de análise desse material? Por que não se cria uma tabela, ó, esse material atende, esse material não atende? Porque além da questão física propriamente dita do incêndio, que ela governa, então, como que esse incêndio se desenvolve dentro de um cômodo, a gente tem a característica química do material. E aí a gente entra na questão, bom, toda reação ao fogo, ela toma como base um equilíbrio químico de algum material com determinada composição química, sendo excitado por chama, o que vai acontecer nele? Ele vai ser consumido, ele vai liberar fumaça, ele vai desenvolver a chama, né? Então, assim, Maria Fernanda, só para resumir, para zipar, tudo tem a ver com o incêndio, seja pela perspectiva física, seja pela perspectiva química. A física mais relacionada ao ambiente como um todo em chama e a química característica do material quando ele for excitado por chama ou simplesmente aquecido, tá? Então é isso, Maria Fernanda. Acho que é dentro mais ou menos dessa perspectiva da pergunta, né? Hein, Fabrício? Eu até concordo contigo quando diz que sim, tem relação com incêndio, né, e tal. Mas, na verdade, em partes, né? Como todo e qualquer ensaio em laboratório, primeiro é um ensaio padronizado, que é um ensaio que atende a normas internacionais, ou seja, quando eu tenho lá uma classificação, eu consigo classificar esse material em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? Ou seja, serve como um parâmetro para todo mundo. Agora, também não é um incêndio propriamente dito, né? Olha o tamanho da amostra ali que a Vanessa está mostrando, né? O do ensaio lá da não combustibilidade, então, menor ainda, ou seja, são pequeníssimas amostras numa condição específica, X, né? Que não é a realidade. Mas, enfim, eu estou ali tentando simular uma condição padrão que eu possa comparar em qualquer lugar do mundo. Aquele vídeo lá que a Vanessa mostrou é um troço que não representa essa pequenininha chama. O ensaio já diz, sai da pequena chama, né? Ou seja, mas, enfim, é uma condição padrão que tenta simular um incêndio e tal, com as suas limitações que a gente sabe, né, Fabrício? Não sei se tu concorda ou não. Alô? Mas foi o que eu falei, né, Bruno? Eu não falei que esses ensaios, eles, assim dizer, né, vão eliminar a necessidade ou são representativos do incêndio grande ocorrendo, não. Eles são ensaios a física do incêndio, né? Ou seja, obviamente que a gente não vai colocar fogo, montar um quarto e botar fogo nele, não tem muito a ver. É possível. Pelo fato de a gente poderia, mas olha o custo que isso teria, né? Não seria algo tão simples. Mas bem legal, obrigada, viu? Acho que dá para voltar para a Vanessa ali, deu para entender. Eu estou aqui super de sangue doce, porque não é bem a minha área específica, então estou com vontade de perguntar tudo. Mas acho que dá para tocar, consegui entender sim. Obrigada, viu? Não, boa discussão. Toca a bala, Vanessa. Então tá, então, acho que respondido aí. Prosseguindo, então, eu mostrei aqui, enquanto estava vendo a discussão, justamente, né, um ensaio aí de propagação, e como o professor Fabrício falou, justamente, a gente parte para esse ensaio depois que a gente já viu que, sim, o material, ele pega fogo mesmo, né. Outro ensaio que a gente tem, então, que é um ensaio um pouquinho mais completo, que aí até faz uma analogia que a gente estava falando de botar fogo numa sala, né, ele deriva, na verdade, de um ensaio que se fazia em escala real, né? O room test que se fazia nos Estados Unidos, na Europa,
E justamente por uma questão de custos, viram, né, fazer toda uma sala, botar fogo, além de custo, era material, enfim, mão de obra. E foi feito, então, uma série de ensaios e se viu que os resultados, eles eram coerentes, diminuindo essa escala, né? Então, eu vou mostrar ali no vídeo, é uma escala um pouco menor. Essa aqui é a câmera do SBI, né? A gente apelida ele de SBI, é o Single Burning Item. De novo, é uma única fonte de chama, novamente incendindo na amostra. A amostra, ela entra, então, por esse carrinho aqui, e nós vamos simular, então, o canto de uma sala, que seria a situação mais crítica ali. A gente tem uma junta, a gente tem a junção de uma grande quantidade de material, que pode entrar em combustão. E como parâmetros, então, desse ensaio, a gente vai obter aí o FIGRA, que é um dos parâmetros mais importantes para a classificação, que ele vai me dizer como é que é a taxa de desenvolvimento desse fogo, então, quanto de calor esse material está produzindo. O SMOGRA, que também é super importante, ele vai falar da taxa de desenvolvimento de fumaça, porque dentro, então, dessa sala, a gente tem um opacímetro, a gente tem um equipamento que ele vai medir justamente o quanto essa fumaça está, a densidade dessa fumaça está prejudicando, então, a visibilidade. Né? Nós temos alguns outros parâmetros complementares aqui, o THP, que também está relacionado ao calor, o TSP, que está relacionado à fumaça, e podemos observar também nesse ensaio, por isso que eu digo que ele é um ensaio um pouco mais completo, a propagação lateral de chamas. Né? Antes a gente via a propagação vertical do pequena chama, agora a gente vê então a lateral. Tá? Aqui então eu trouxe um videozinho só para a gente ter uma noção. Esse aqui é aquele carrinho que a gente introduz na sala. Essa é a amostra, simulando então um canto de uma sala. Aqui nós vemos a chama secundária, ela é ligada antes para a gente medir, através dos sensores, o quanto da chama produz de calor, porque depois a gente vai subtrair desse resultado aqui, né? Porque a gente quer isolar, a gente quer saber só o quanto o material está produzindo de calor. Nós vamos fazer uma análise ali, uma análise mais complexa nesse ensaio, porque nós vamos ver o quanto de oxigênio está sendo consumido nesse ambiente, quanto de CO2 está sendo produzido. Então, tudo isso é observado aqui da sala de controle. Tá? E a propagação lateral, a gente vai ver nessa dita asa maior, que é essa aba maior aqui da amostra. Nós temos uma marcação, não dá para ver nesse vídeo, mas nós temos uma marcação aqui no centro da amostra, e a propagação lateral a gente observa, então, no decorrer dessa marcação. Tá? Então, por exemplo, essa amostra aqui, apesar de a gente estar vendo que está sendo bem consumida, ela não teve propagação lateral, tá? Porque a propagação lateral ela é considerada quando a chama ela atravessa e chega na extremidade da asa maior. Aqui eu trouxe para vocês também do lado, não é um ensaio aí tão divulgado assim, mas a gente também pode fazer no SBI, não só materiais assim planos, né? A gente pode testar, por exemplo, mantas para isolamento de tubulação. E aí o ensaio é um pouquinho diferente, né? Ao invés de montar então a manta assim de maneira plana, a gente coloca tubulações uma ao lado da outra com esse material e faz o ensaio. Né? Os parâmetros são muito parecidos, só a forma de montar a amostra que é um pouco diferente. Eu trouxe aqui um caso, então, que a gente observou lá no Instituto, tá? Que a própria norma do ensaio já traz esse adendo aí, que é quando eu tenho um produto que tem um certo direcionamento, seja de fibras, ou como nesse caso aqui, a gente estava testando um forro de PVC. Então, vocês podem ver que a gente tem um direcionamento, tanto na vertical quanto na horizontal. E isso, apesar de ser o mesmo material, a mesma composição química, isso vai influenciar no resultado. Então, a gente é obrigado a ensaiar das duas formas e a gente vai ver, vou passar aqui para o final, que o resultado é super diferente. Aqui a gente tem, então, o posicionamento vertical dessas ranhuras. E aqui a gente tem, então, o posicionamento horizontal das ranhuras. E vejam só como é pior, né? A gente obteve duas classificações diferentes só por conta do posicionamento da amostra. Tá? Então, isso é super importante no ensaio de SBI.
Hein, Vanessa? Vale. Aí o fornecedor vai obter lá 2 classificações, né, para o seu material, na posição vertical e na horizontal. E aí, por exemplo, ele vai poder utilizar, vamos imaginar, na cozinha, apenas na posição vertical, nunca na horizontal, correto? Na realidade, assim, Bernardo, a norma, ela fala assim, se é possível de um material ter os 2 sentidos, como é no caso de um forro, né? Isso aqui eu não vou ter controle se o forro vai ser instalado, porque eu não tenho controle se o incêndio vai começar em um canto ou em outro. Uhum. Então, o que a norma nos fala? Que a gente tem que ver a pior situação e, a partir da pior situação, daí sim classificar. Eu trouxe o exemplo aqui de que deu 2 classificações diferentes, só para a gente ter essa noção Mas do então quanto ele fica com a pior ele fica com a classificação. Então. pior. Ele Uhum. fica com a pior. Perfeito. Porque justamente eu não vou ter como prever, né, aonde que vai incidir essa chama, se ela vai ser no sentido ou não das fibras, né? Mas não era óbvio que a posição horizontal ia ser pior que a vertical? Por que o ensaio foi feito antes na vertical? É porque a gente tem que ter os parâmetros. É que como o SBI ele tem vários dados ali que fornece, a norma ela é bem específica que todos os parâmetros têm que ser piores para eu considerar uma situação crítica. Uhum. Né? Não adianta só o FIGRA ou só o SMOGRA. Então, sim, a gente já imaginava que a posição horizontal ia ser pior, porque ia ter um consumo maior ali do material. Mas, para testar isso, né, a gente fez uma amostra em cada sentido. Perfeito. Aqui, então, nós temos um ensaio de painel radiante. Esse aqui é um ensaio, então, uma normativa nacional, numa NBR. Esse ensaio vai ser usado, então, para materiais utilizados verticalmente. Então, a aplicação numa parede, a gente até chama de ensaio de painel radiante de parede, mas na norma lá é só painel radiante. E retomando um pouco aquele assunto anterior, né, a gente vai ter aqui 2 situações de submissão ao calor para justamente a gente observar 2 coisas que podem ocorrer no incêndio, né? Então, a gente tem tanto esse painel radiante que vai impor um calor indiretamente nessa amostra, como pode acontecer nos ambientes, mas nós vamos ter também essa chama direta que a gente vê aqui em cima, tá? Então, são 2 formas de transmissão de calor ali que vão incidir na amostra. Ele é parecido, ele é uma escala um pouquinho maior aí do pequena chama, porque a gente vai ver a propagação de chama ao longo dessa superfície, tá? A diferença é que a gente tem esse painel radiante ao mesmo tempo que é incendida a chama ali, né? A chama piloto. Outro ensaio, então, que nós temos também, uma normativa nacional, ele é um painel também radiante, a ideia é basicamente a mesma, a gente tem um painel incendindo indiretamente na amostra. Temos a chama piloto aqui, como vocês podem ver na imagem bem da direita. Só que ele é um ensaio específico, então, para revestimento de piso, porque a gente vai analisar, então, a amostra horizontalmente. A gente vai ter marcações na amostra, vamos aplicar essa chama e vamos ver quanto tempo essa chama leva para percorrer essas marcações. A gente vai ter, então, esse fluxo crítico, que é o fluxo crítico de calor necessário, então, para atingir determinada distância. Tá? E o último ensaio, então, que nós temos para a classificação, seria a densidade óptica de fumaça, que ele é regido, então, pela STM, uma norma americana. Ela constitui um forno com um feixe de luz, não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, a gente tem 2 lentes e a gente tem um feixe de luz. E aqui a gente vai colocar uma amostra, ela é bem pequenininha, ela tem uns 4 centímetros aí de cada lado. E nós vamos submeter, então, a 2 situações novamente, tá? Tem a fonte radiante de calor e tem a chama piloto também. Nós vamos testar amostras só com a chama ou com a chama e a fonte radiante de calor. A partir disso, então, o material ele vai queimando e vai liberando partículas que vão formar a fumaça. E essa fumaça, então, vai causar uma certa opacidade nesse feixe de luz. E é isso que a gente mede nesse ensaio. Tá? O quanto essa densidade da fumaça é grande na amostra. Né?
Então, a classificação de reação ao fogo, ela é feita com base nesses ensaios que eu estava falando para vocês. A gente tem a NBR 16626, é uma NBR relativamente recente, de 2017, que ela vai nos fornecer, então, quais os métodos de ensaios que eu vou aplicar para cada natureza de produto. Tá? As ITs dos corpos de bombeiros, elas também seguem esse raciocínio. Nós temos a IT 10 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é utilizada na maioria dos estados. É o que a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul também. E ela surgiu antes da NBR, mas os conceitos e os ensaios e os parâmetros para classificação são idênticos. Tá? Então, por isso que eu cito as duas aqui. A gente tem, então, como eu estava falando antes, sempre uma combinação de ensaios, tá? A não ser que o produto seja incombustível, ele vai parar no primeiro. A gente tem os produtos em geral, então, que nós vamos aplicar o incombustibilidade. Sendo combustível, nós vamos aplicar uma combinação de painel de parede e densidade óptica de fumaça, para ver propagação e fumaça, né? Revestimento de piso, a mesma coisa, só que ao invés do painel de parede, eu vou ter uma combinação de painel de piso, pequena chama e, novamente, densidade de fumaça. Temos um método somente para isolamento de tubulações com diâmetro inferior a 300 milímetros. De novo, em combustibilidade, só que aí nós vamos ter que aplicar, então, o SBI para ver a propagação de chamas. E o pequena chama, né? Produtos especiais, então, em combustibilidade. E aí eu vou precisar aplicar SBI e pequena chama. O que são produtos especiais, né? Tanto a norma quanto as ITs, elas trazem que são os materiais que fundem, derretem ou sofrem alguma retração abrupta. Então, ele se afasta, o material se afasta muito rápido da chama piloto. Eu não teria como fazer um ensaio de painel a partir daí. Apresentam, então, componentes não substanciais externos que não podem ser ranhurados, porque na norma de painel de parede, pede-se para fazer uma ranhura na superfície, então alguns materiais a gente não consegue fazer isso, recai então nesses produtos especiais. Eles não são homogêneos, eles têm espessura maior que 25 milímetros, então a gente tem uma limitação no painel, e aí formam juntas pelas quais o fogo pode propagar. Né? Para mim, pessoalmente, esse é um item um pouco mais polêmico aí, porque eu acho muito complicado de estabelecer um sistema aí que não forme juntas, né? Um material que não forme juntas. Tá? Mas isso é uma opinião particular minha. Trouxe aqui alguns exemplos, então, do que a gente já observou, o que é considerado um material especial e o que a gente faz na prática. A gente faz um pré-teste, né, para ver se se afasta da chama piloto ou não. Então, aqui eu trouxe dois exemplos. Um seria o de derretimento. Através do ensaio de pequena chama, a gente pode observar que acontece desprendimento de partículas, então se derrete. Eu não poderia fazer o painel de parede. Seria, então, considerado um material especial. E aqui do lado trago dois exemplos, então, esse aqui é um material formado por fibras de PET e PVC, que tem, então, uma retração abrupta, vocês podem ver que se afastou da chama piloto aqui bem rapidamente, e EPS também, né, também tem esse comportamento. Claro, eu trouxe dois exemplos aqui, são exemplos que a gente já observou, mas, como o professor falou antes, né, a composição química, então, presença de aditivos pode mudar um pouco esse comportamento. Não podemos generalizar, então. Tá? Bom, Vanessa, Vale. O Jorge está fazendo uma pergunta aqui, duas. Então, a primeira, ensaios em elementos estruturais, pilares, vigas, etc. Faz parte desta live, acho que vale a pena te explicar um pouquinho. Temos condições de ensaiar no ITT Performance? Então, elementos estruturais não fazem parte dessa live, a não ser que esteja falando de algum material para proteger esses elementos estruturais. Mas, sim, podemos fazer vários ensaios de resistência ao fogo lá no ITT. Tá?
Tá. Não, acho que nem a Vanessa explicou no início, né? O incêndio, vamos assim dizer, Jorge, a gente divide em dois, né? Reação e resistência. Resistência ao fogo, que é o que tu está perguntando aqui, foi na live anterior, que o Fabrício, o Gustavo apresentaram muito bem. E hoje nós estamos falando de reação ao fogo. Então, não faz parte da live, mas tem condições totais lá no Performance. A segunda pergunta dele, aproveitando aí até que a Maria Fernanda, imagino que ainda esteja aí, quando eu uso uma manta acústica sobre um contrapiso, sob um contrapiso, né? E ela é combustível e propaga chama, como se analisa o risco para o usuário em situação de incêndio? Há o risco de emissão de gases tóxicos, tu entendeu? A manta acústica, em cima tem um contrapiso ou piso final, mas a manta lá embaixo é combustível. Ela deve ser avaliada e se ela tiver um grau alto aí de classificação ao fogo, como que se comporta em situação real? Bernardo, acho que é o caso do material não estar aparente, né? Ele não chega a ser um revestimento, então, né? Ele não é um material de revestimento, ele está lá embutido lá, eu não estou vendo o material, perfeito. Na verdade, assim, não sei se vou complementar, as ITs que prevêem o controle de materiais de acabamento e revestimento não vão abordar isso, mas a nossa norma de desempenho, que eu trouxe até alguns detalhes mais adiante, vai tratar das camadas, por exemplo, de sistema de piso que não estão diretamente expostas. E aí a nossa norma de desempenho ela vai fazer certas exigências quanto à classificação. Tá? Agora, quanto legal. Legal. Essa informação eu já desconhecia, né? É que, na verdade, falta comunicação aí entre as normas, né? Infelizmente, pelo menos eu observo isso no dia a dia aí, as ITs tratam de um jeito, a NBR de desempenho trata de outro e as de ensaio de outra forma ainda, né? Então, depois, quando eu trouxer ali os detalhes de desempenho, a gente pode debater um pouquinho sobre isso. E quanto à toxicidade, infelizmente, a gente não avalia isso aqui ainda, mas não é só o Brasil, tá? Isso na Europa, Estados Unidos também não se avalia a toxicidade de fumaça. Então, a gente sabe, tem alguns produtos que até lá no Instituto a gente tem que ensaiar com unidade de respiração autônoma, enfim, porque a gente sabe que eles vão liberar alguns gases tóxicos, mas isso não é levado em consideração para a classificação aqui no Brasil, tá? Então, respondendo a pergunta. A toxicidade ela é levada de forma, vamos assim dizer, indireta, né? Pela quantidade de fumaça produzida. Então, como é muito complexo se avaliar a toxicidade do material, porque envolveria um equipamento específico para cada produto da combustão. Tu tá baixinho, Fabrício, tu tá falando baixinho. Tá baixinho? Estava falando que a toxicidade, ela é, vamos assim dizer, avaliada de forma indireta, né? Pela quantidade de fumaça produzida. Porque é um assunto um tanto quanto complexo avaliar a toxicidade, porque cada material tem uma composição química e, em função dessa composição química, se terá um produto de combustão. Então, assim, haja visto a variabilidade da composição química que esses materiais vão ter, a gente deveria ter um equipamento específico para pegar determinado produto da composição química dele, que o material fosse liberar no ato da sua pirólise, né? Então, assim, se teria que ter uma gama muito vasta de sensores para que se conseguisse coletar uma boa parcela desses produtos de combustão e sobre o risco de a gente nem conseguir coletar todos, né? Então, essa análise ela acabou ficando de forma indireta, ou seja, se liberar pouca fumaça acaba, entre aspas, né, Vanessa, sendo aprovado. Só que, inclusive, aproveitando o próprio gancho da Vanessa, tem alguns produtos que, apesar de não liberarem tanta fumaça, a pouca fumaça que ele libera já tem alta toxicidade, que é o caso do PVC, propriamente dito, em situações normais. O PVC, ele libera pouca quantidade de fumaça, mas essa pequena parcela que ele libera é demasiadamente tóxica, né?
Então, assim, é por isso que alguns ensaios dentro do Instituto eles são avaliados com esse uso de equipamentos específicos que a Vanessa avaliou. Enfim, não chega a ser uma lacuna. Talvez não vamos interpretar isso como sendo uma lacuna, porque é uma grande complexidade de se determinar isso. Mas é o que se tem hoje factível, né? Porque não adianta a gente querer avaliar um elemento com muita complexidade e 1 ou 2 laboratórios no mundo conseguirem avaliar isso. Então, né, às vezes menos é mais, né? Ou seja... Aqui, mais uma pergunta boa aqui, Maria Fernanda, acho que tu até conhece a pessoa, Marcos Abreu, né? Material com baixo oxigênio, material com baixo oxigênio não vai queimar. Eu estou entendendo que ele está comentando aquela manta que está, vamos assim dizer, escondida, Vanessa, que está ali embaixo de um piso, de um contrapiso, mesmo sendo combustível, por ter baixa quantidade de oxigênio ali no ambiente, não vai queimar. Eu concordo, não sei o que tu acha, Fabrício, o que vocês acham? Mas ela vai aquecer, né? E essas mantas poliméricas têm uma temperatura, sei lá, EVA, se não me engano, é 70 graus, me corrijam, por favor, se estiver errado. Então, atingiu essa temperatura, ele já começa a degradar. Então, pode trazer, se for o caso, material compondo um piso, esse que é o nosso cuidado que tem que ter, ele não pode causar instabilidade no pisar, justamente na hora que a pessoa está tentando escapar de um incêndio, por exemplo. Exato. Nossos ensaios, eles não... Vamos deixar claro que a reação ao fogo, ela não leva em consideração a característica mecânica da evacuação, tá? Se a pessoa vai estar pisando em cima do incêndio, isso daí não é levado em consideração, tá? Não seria algo meio que fora de um contexto, vamos assim dizer, natural do incêndio, ou seja, está pegando fogo e a pessoa querer passar por dentro do fogo. Então não seria uma análise a ser feita. A segunda, tá? O Marcos fez uma consideração muito interessante, que é a questão do oxigênio. O oxigênio, no equilíbrio químico que a gente vai fazer do incêndio, da pirólise de algum material, ele, sem dúvida, ele entra no balanço químico que a gente chama, tá? Sem dúvida nenhuma, viu, Marcos? A tua análise, pela perspectiva química, ela é bem interessante. Todavia, o que é o muito ou pouco oxigênio, né? Ou seja, a gente entraria numa minúcia, vamos assim dizer, demasiada, ou seja, como que a gente vai medir a quantidade de oxigênio que tem dentro de um piso, né? A análise do Marcos é interessante, mas assim, o que nos garante que ali não vai ter oxigênio? Ou seja, a análise é tornar as coisas factíveis, entende? Assim, à medida em que a gente entra muito, não tem oxigênio, tá, mas o que é não ter oxigênio, né? Isso é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva é que em materiais sanduíches pode-se ter um material superficial incombustível, que seja o concreto, que seja um material X ou Y, não importa agora. Só que esse material, por mais incombustível que ele seja, ele tem uma propriedade muito fundamental que rege a condição de calor na interface dele, que é a difusibilidade térmica, que ela é governada por condutividade térmica, calor específico e pela densidade do material. Dependendo dessas características, esse material que num primeiro momento é incombustível, ele vai ter uma rápida distribuição de incêndio nele, e ele vai conduzir muito rapidamente o calor a ponto de ignizar o material que está dentro, tá? Então, assim, a gente não pode dizer, tem um concreto superficialmente com uma determinada camada, então o material que está dentro ele não vai pegar fogo. Não é bem assim, porque como são materiais mais finos, tá? Ou seja, não estou fazendo, né? Estamos falando de contrapiso, estamos falando de camadas mais finas. Por mais fino que seja esse material, ele pode conduzir calor e ele atingir um incêndio a 800, 900 mil graus e o material ali dentro pega fogo com uma temperatura muito menor do que isso, tá? E, ademais, a gente não tem como garantir que esse material, que é uma barreira, vamos assim dizer, ele não vai fissurar ao longo do incêndio, por exemplo, tá? Então, assim, são determinadas circunstâncias que a gente não tem como controlar e, por isso, dentro do que a Vanessa muito bem alavancou, a norma de desempenho traz isso para a gente fazer essa análise, né?
Então, tendo uma barreira em combustível não significa que o material combustível que está dentro ele não vai pegar fogo, tá? Ele pode vir a pegar e, dependendo do cenário que ele tiver, ele vai comprometer o cômodo incendiado, né? Enfim, só para fazer um fechamento. Então, a gente tem que analisar com uma certa... Só ressaltando, né, Fabrício, que a norma de desempenho é para edificações residenciais, né? Apenas. Perfeito. Perfeito. Exato. Depois tem mais algumas observações aqui e tal, mas eu faço na sequência, deixa a Vanessa avançar um pouquinho, né? Tá, tranquilo. Aqui não quis encher a apresentação aí de tabelas, né? Porque eu acho que nem convém, eu trouxe só um exemplo, então, de que seria uma tabela de classificação, por exemplo, de sistemas de revestimento de piso. E aqui nós temos, então, as classes possíveis, né? Que vão até a classe 6. Essas subdivisões aí, então, que estão relacionadas a... Primeiro, o número está relacionado, então, à propagação ou à produção de calor, no caso, quando se avalia SBI, por exemplo. E a letra A ou B está ligada, então, à produção de fumaça. Que é como a gente pode ver aqui, de A para B na classe 2, não muda absolutamente nada de propagação aqui e de fluxo crítico. O que muda é a densidade de fumaça. Então, isso é só um exemplo aqui para entender mais ou menos como é que funciona a classificação. E aqui, de novo, né, a classe 1, que é o incombustível, por exemplo, eu nem preciso dos outros parâmetros, né? Se eu já passei aqui, se eu já atingi esses parâmetros aqui. Então, entrando mais especificamente no controle de materiais de acabamento e revestimento, tá? Nós temos, então, uma IT específica do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Como eu falei anteriormente, essas ITs elas são estaduais, então a gente vai ter algumas modificações de região para região, de estado para estado. Tá? Muitas delas vão seguir as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, a gente encontra aí bastante similaridade entre os documentos. Por isso que eu trouxe essa como exemplo, e é o que a gente aplica aqui no Rio Grande do Sul também, né? Então, a gente está mais acostumado. Então, isso que eu estava falando, né, Vanessa? A norma de desempenho seria só para o A, e só para o residencial. Né? Quando a gente fala em norma de desempenho, a gente está muito localizado, né? Bernardo, deixa eu só fazer um pequeno comentário. Claro. O Jorge, nosso amigo ali, fala que a minha resposta deixa claro que ter um sanduíche com núcleo combustível é preocupante. Não é que seja preocupante, viu, Jorge? Eu simplesmente estou querendo dizer que ele deve ser avaliado, tá? Para a gente entender se essa barreira ela é ou não, vamos assim dizer, digna de proteger esse material combustível no miolo, tá? Então, assim, não é que seja preocupante, talvez preocupante não seja a consideração mais válida. Talvez, assim, o que eu quis dizer é que ele precisa ser avaliado, tá? Dependendo, evidentemente, das características desse material sanduíche, tá, Jorge? Só para ficar... eu ia até deixar mais para o final essa discussão, Fabrício, mas, enfim, é que ali nós temos diferentes pontos de vista, se eu interpretei bem. Aqui, como eu só estou lendo aqui aquelas perguntas do Facebook, ali às vezes a pessoa não consegue escrever muita coisa e, enfim, eu vou tentar interpretar o que as pessoas estão escrevendo e aí depois qualquer coisa eles me corrijam. Mas o Marcos Abreu, ele entende que uma lã de PET, por exemplo, de contrapiso, mesmo que ela seja combustível, ela vai só derreter, ela não vai soltar fumaça. Então, ele entende que não deveria ter essa preocupação, por exemplo. Já o George já entende que tem que ter preocupação, né? Enfim, e o Fabrício também acha que tem que avaliar. Dependendo da avaliação, ele emite a opinião dele. A gente vê que a gente está aqui numa diferentes interpretações, né? Diferentes interpretações da coisa. Né? Então, aí que está resistindo a discussão até onde eu estou entendendo, Fabrício e Vanessa. O próprio ensaio de SBI, né, ele é para materiais compostos, né, ou compósitos, né? O próprio ensaio de SBI, ele existe por causa desses materiais, tá? Então, é obrigatório ir para o SBI, esse material composto, correto? Perfeito. Quando é um material com várias camadas, ele vai para o SBI, tá?
Só para finalizar, a Vanessa, inclusive no início do ensaio... Mas é que não é um material com várias camadas, Fabrício. É um material único, a manta acústica. Só que a manta acústica vai estar protegido, teoricamente, por uma proteção mecânica, teoricamente incombustível, uma argamassa, vamos imaginar. Então, aí acaba se tornando ali um sanduíche. Mas o material, ele é vendido único. Mas é que a gente não... Exatamente, é por isso que a gente avalia dentro das condições de uso do material. Perfeito. Então, isso tem que ficar claro. Uhum. E assim, a análise ela deve ser sempre em relação, quando for para o SBI, a relação do sistema propriamente dito, né? Como que esse sistema ele é formado. E assim, a minha interpretação é que a gente não sabe se essa barreira incombustível ela não pode vir a fissurar e esse material dentro dele liberar fumaça. Por exemplo, a gente sabe que um contrapiso argamassado não armado, ele vai fissurar. Com que intensidade ou com que características a gente não sabe. Ou seja, será que esse material que está no miolo ele não vai liberar fumaça pela fissura? Então, é justamente dentro desse cenário que o SBI existe. Perfeito. Se vocês me permitirem acrescentar aí a discussão, é justamente isso que eu estava querendo dizer antes, quando eu falei que as normas não conversavam muito bem, porque se a gente for ver a AIT e a NBR, elas se preocupam muito com o material da face, o material do miolo. Mas quando a gente parte para as normas de ensaio, a gente vê uma preocupação com o sistema. Tanto que SBI, ignitabilidade, todas as normas deixam bem claro que a gente tem que ensaiar com o substrato que é aplicado, com o adesivo que é aplicado. E outra coisa, né? Quando a gente tem uma face, por exemplo, um sanduíche com uma face metálica, teoricamente incombustível. É incombustível naqueles parâmetros de 750 graus da ISO, né? Mas eu não sei te dizer se aquilo com uma chama do tamanho da SBI, que é uma chama muito mais agressiva, uma chapa de 2 milímetros, né? A gente já viu isso no Instituto. A gente tem, às vezes, chapas de gesso que não resistem e elas colapsam e aí o fogo vai entrar em contato com aquele miolo. Então, eu acho que ainda falta, sim, uma preocupação das normas com o sistema e não com cada camada. Porque não, perfeito. A norma deixa muito claro que tem que avaliar o sistema e acho que aí ficou muito claro. Né? Acho que foi importante dar essa ressaltada para ficar muito claro isso. Até o Rogério, professor lá do Federal de Santa Maria, lá, tu conhece ele, Fabrício? Ele salienta isso, né? É importante salientar que deve ser ensaiado o sistema. É isso aí. Né? E aí acaba, acho que um pouco essa dúvida aí que tá se gerando, né? Grande abraço para o nosso amigo Rogério lá de Santa Maria. Ele está propondo uma live, Fabrício, sobre spoiling e tal, aquela discussão da semana passada. Nós temos que organizar isso. Rogério é um dos profissionais do Estado aí também que tem puxado o estudo na área de segurança contra incêndio aí também, tem trazido boas contribuições aí. Um abraço, Rogério. Então, seguindo aí com o que as ITs pedem de controle, né, de acabamento, de materiais de acabamento de revestimento, trouxe aqui um breve resumo, tá, dos grupos e divisões que a gente encontra nas ITs. Essa aqui a gente pode ver na IT número 8, tá, mas a IT 10 ela cita quando ela fala que o CEMAR, então o controle de materiais de acabamento e revestimento, ele não é exigido, então, para edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados e para edificações com altura menor, então, a 12 metros, né, nessas divisões aqui. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos o que cada divisão se refere, né. Aqui alguns conceitos, né, o que é o material de acabamento. Então, a gente está falando de rodapés, golas, mata-juntas. Os materiais de revestimento, então, ficam por conta dos pisos, forros, proteção térmica, como a gente estava falando antes, ou algum material para condicionamento acústico, enfim. E os materiais termoacústicos, então, que é para isolamento, né, ou mantas de absorção. Aqui nós temos, então, o controle de materiais de acabamento de revestimento da IT10 do Corpo de São Paulo. Ela é uma tabela, na verdade, bem simples, né? A gente tem aqui
os sistemas, as divisões e o que eu posso utilizar, então, de classe, né? A gente viu antes que as nossas classes, elas vão até a classe 6 de reação ao fogo, mas a gente vê aqui nessa tabela que a menor classe que eu posso usar, ou a pior classe, no caso, seria aqui classe 5A, um revestimento de piso. Revestimento não, desculpa, aqui a gente até vai ver a observação aqui, na verdade, quando isso é para acabamento, é permitido a classe 5A. Tá? Ou seja, né, Vanessa, só relembrando, né, pode propagar chama rápido, né, classe 5 ou 4 é uma propaga bem rápida a chama e até gera calor, mas não pode soltar fumaça, né, não pode ser classe B, né, ter uma densidade óptica de fumaça muito grande. Isso, a gente já observa essa preocupação, porque na fachada, por exemplo, que a fumaça não é algo tão preocupante assim, porque não está enclausurado, a gente já tem, então, uma liberação ali das classes. Claro. A questão do propagar, não, sim, tem que ser analisado com critério, porque o propagar é o ignitabilidade, e toda amostra que propaga, ela não pode ser usada. À medida em que ela não passa no ignitabilidade, que remete à questão da propagação, ela não poderia ser usada. Daí ela recairia lá na classe, Júlia, na 7, sei lá, né? E ela na última classe lá, que é quando a ignitabilidade do material, ela vai lá, ó, a gente pode até aqui ver ali, ó, no ensaio de ignitabilidade, tá? Então, ali, ó, em todos os casos, a propagação superficial de chamas é menor do que 150 milímetros. Né? Em nenhum caso ela é maior, ela só vai ser maior lá no 6. Não, sim, mas então, o fluxo crítico, né? No fluxo crítico, ele... ou seja, a geração de calor, etc., né? Pode gerar calor, né? Exato. Só que quando a gente fala de propagação, a gente está sempre levando em consideração a ignitabilidade, né? Daí a propagação tá, propriamente. Claro. Aqui, então, a gente tem um exemplo que a própria IT10 traz. Aí vem a importância dessa interface, justamente, por exemplo, do projeto acústico e térmico, né? Aqui a gente vai especificar para cada recinto, para cada aplicação, as classes, né? Então, isso é só um exemplo aqui do projeto que o responsável teria que apresentar com controle de materiais de acabamento e revestimento. Então, aqui a gente integra tudo, né? Os ensaios, a gente obtém a classificação e aí a gente vai aceitar, digamos assim, a gente vai dizer ali qual que é a classe de material que eu preciso aplicar. Posso, Vanessa, fazer um pequeno comentário aí, se tu me permite? Claro. Na prática, a gente tem visto aí muita discussão, né? Porque, assim, os materiais de acabamento, via de regra, eles nascem no projeto arquitetônico, né? Então, às vezes, o projeto arquitetônico, muitas vezes nós vemos lá, manta acústica, ou acabamento tal, ou material assim, assado. E muitas vezes nós entendemos, eu entendo, uma opinião pessoal minha, que essas características de reação ao fogo, elas deviam nascer no projeto arquitetônico, né? Porque às vezes as informações que se colocam no projeto arquitetônico, elas são muito vagas, né? Ou seja, material piso assim, ou revestimento assado, sem entrar na especificidade de que tipo de material que é. E às vezes o projeto de PPCI ele simplesmente diz, o material tem que ser assim, ponto final. E no rugir dos tambores, lá no final da linha, o cara que vai executar, ou aquele que vai comprar, muitas vezes ele não leva em consideração, ele não faz a integralização desses dois projetos, né? Então, às vezes, o arquiteto, o projeto arquitetônico especifica um material sem levar em consideração o incêndio, porque já é na fase final do projeto de arquitetura que isso entra, quando o projeto de segurança contra incêndio já foi montado muito antes, entendeu? E às vezes, assim, o projeto de segurança contra incêndio, ele especifica
simplesmente a classe e não há essa integração do que o arquiteto especifica e com que o projetista de segurança contra incêndio estabelece. Porque às vezes eu vou pedir a palavra porque eu acho que eu sou a única arquiteta aqui com a palavra. Um pouquinho só. Porque aquele material, aquele profissional que ele vai comprar aquele material, tá? Muitas vezes ele não sabe, né, o que é um classe 2, o que é um classe 3, né? Acaba ficando um pouco pesado para ele por ser um conceito que não é o dia a dia dele, porque ele não faz projeto. Ele vai lá e vai comprar aquele material. E até então, em reforma assim, também, né, Fabrício? Em reforma exato. também, né? E às vezes acaba, né, recaindo a responsabilidade final para uma pessoa que não deveria ser ela que vai tomar a decisão. Porque você entende? O cara que vai pegar o projeto de arquitetura, ele vai comprar, ele vai orçar aquele material. Bom, tá escrito lá que é um material tal, ele vai atrás daquele material, mas o de segurança contra incêndio está dizendo que é um material classe 2. Às vezes não cruzam as informações e isso acaba confundindo, sabe? Aí o cara pega o que é esse classe 2, surgiu agora, né? Então eu deixo aqui só uma crítica, né? Vamos assim dizer. Até a Maria Fernanda ela pode comentar que ela é arquiteta. Eu deixo aqui uma crítica. Eu acho que o controle de materiais de acabamento e revestimento, isso é uma opinião pessoal, deveria nascer no projeto de arquitetura, tá? O projeto arquitetônico ele deveria nascer com essa discussão do controle de acabamento e revestimento e não o projeto de PPCI, tá? O projeto de PPCI deveria complementar essa análise. Então é só uma opinião pessoal que eu tenho. Acho que o grande interessado na questão do material de acabamento e revestimento é o arquiteto, né? Ou seja, aquele cara que está especificando aquele material de acabamento, né? De revestimento, enfim. É uma análise crítica que eu faço e pelo que a gente tem visto, né, Maria Fernanda? Vamos escutar a Maria Fernanda. Eu achei que tivesse caído a conexão, porque interrompeu de novo, interrompeu muito rápido. Eu concordo também, o arquiteto tem que ter mesmo essa formação, e não tem, né? E se a gente for pegar todas as disciplinas que nós atendemos ali no ITT Performance, nós vemos uma carência muito grande na formação adequada do arquiteto, do engenheiro civil também, principalmente do arquiteto, né? De alguns que estão no mercado. Mas eu queria também relembrar para vocês alguns exemplos trágicos de projetos de acústica que estavam bem especificados e que na hora da compra foi trocado a característica do material. Então, isso também, infelizmente, pode acontecer em decorrência de preços, né? Acho até que o Marcos Abreu deve conhecer alguns casos. A gente conhece um caso bem trágico disso, né? E esse cuidado tem que ser, concordo plenamente. Marcos, justamente, entra depois que está tudo aprovado. E às vezes essas especificidades de acabamento do projeto arquitetônico ela é feita lá no final, né? Ou seja, quando já estão todos os projetos já muito bem direcionados, vamos dizer, tá? Então, assim, essa integração e essa formação, que nem a Maria Fernanda comentou, eu acho que ela é fundamental, né? Só para fazer um complemento, a Unicinos tem de forma obrigatória na graduação a disciplina de segurança contra incêndio, tá? Ou seja, tanto na engenharia, arquitetura, né? quanto na engenharia civil, na engenharia civil, né? Mas na arquitetura é oferecido como optativa. Né? Mas ela tem que ser oferecida por lei. Por lei ela está sendo oferecida, né? Ofertada. A informação tem que chegar na ponta, né? Nós estamos discutindo aqui como chegar, se através do PPC e do projeto de arquitetura. Com certeza, os dois têm que estar muito a par do... E agora, até avançando um pouquinho a discussão com o BIM, né? A plataforma integradora, claro que o BIM é muito mais do que isso, mas uma das grandes vantagens do BIM é integrar os projetos, as diferentes áreas de conhecimento. Eu acho que facilita e damos um passo nessa direção, né? Mas, enfim, ainda concordo com a discussão de vocês, está muito longe ainda na prática, né? Na live que a gente teve na segunda, acho que o Bernardo deu um exemplo que eu mesma fiz uma observação bem esdrúxula, que é com relação à montagem de esquadrias. Eu posso dar um exemplo para vocês de obra que eu cheguei e um cara viu se estava bom ou não
ligando um isqueiro, né, embaixo do material. Então, tá legal, pode tocar. É um horror isso, né? Um pânico geral. A situação que a gente está em termos de falta de conhecimento técnico é um horror. Precisamos muito de aprofundar isso. E muitas vezes, né, Maria Fernanda, que nem tu falou, só para finalizar ali, a questão da segurança contra incêndio, ainda, infelizmente, muitas empresas, elas acham que incorporar a segurança contra incêndio é um gasto, né? Eu não concordo, é um gasto, se mal projetado, acaba se tornando um gasto, né? Todo aquele projeto que ele é racional, e aqui eu incluo de segurança contra incêndio, ele não vai ser um gasto, tá? A gente consegue integrar ele, e muitas das empresas que prezam pela qualidade, elas já têm isso inerente, né? Falta justamente uma orientação, que nem o Bernardo comentou, uma integração, né? Assim, não só ferramental, mas conceitual, vamos assim dizer, né? Que vale a pena complementar aí que Perfeito. Vamos deixar a Vanessa aí partir para o final, Vanessa. Tu tá atrasando aí, nós temos que terminar. Tu tá falando demais. Não, mas essas discussões são o mais importante da live, né? Sem dúvida. Meu Deus, perdi meu controle aqui. live sem discussão não é live. Pois é. Não, então aqui, já finalizando, tá? Eu só trouxe algumas especificações, claro, como o professor falou, né? Norma de desempenho, ela está relacionada a um dos grupos lá da IT, né? Que é o residencial. Mas é o que a gente vê bastante aí no dia a dia, tá? Então, a gente tem através dos requisitos, aqui eu vou pular, é só para a gente ver que a norma ela tem essa preocupação com a segurança contra incêndio, mas ela mesmo não especifica muito bem, ela cita muito o método da BNT 9442, mas a gente já viu que é o painel radiante de parede, que ele não é sempre o mais adequado, né? Então, quando a gente está falando de produtos, por exemplo, sanduíche, a gente já não conseguiria atender por aí. E lá na primeira parte da norma, ela só cita esse ensaio, né? Então, aqui a gente tem, rapidamente, o que ela aborda sobre as classificações. A gente então tem para sistema de pisos aí, ó, a camada estrutural, eles consideram então a face inferior e a face superior. Nós vemos que a face inferior aí tem que ter uma classificação melhor, tá? E vemos um controle muito importante, então, em escadas, postos de elevadores e locais de uso comum, preocupação com a densidade de fumaça. Então, como a gente viu naquela classificação anterior, a classe de fumaça era sempre maior ou menor do que 450. É um valor adimensional, tá? Esse DM. E aqui a gente vê que tem que ter uma classe 2A, mas tem que ter um controle de fumaça maior. Aqui também nós temos uma preocupação que não aparece lá nas ITs, que é uma diferenciação, uma classe um pouquinho melhor na utilização em cozinhas. Essa é uma diferença que a gente encontra para a parte das ITs. Sistemas de vedação vertical, então, o que a norma fala? Ela também, novamente, ela fala em face interna, combinada, então, a esse miolo. O miolo tem que ter uma classificação e a face interna e a externa tem que ter outra, né? Novamente, escadas, postos de elevadores, a gente tem uma preocupação maior com a densidade de fumaça, então, a gente tem que ter esse controle. Classe 2A pela tabela, poderia ter 450, mas pela norma eu tenho que limitar a 100. E a face externa, então, pode ser a classe B, que é uma classe que emite, então, mais fumaça, mas justamente por ser externamente não tem tanta essa preocupação. Ali nos sistemas de piso e na vedação vertical, se fala nos sistemas de exaustão, tem que ser incombustível. Isso a norma traz, bastante claro. Sistemas de cobertura, tá? Aqui vão entrar forro, material fonoabsorvente, acústico. De novo, ela traz como face interna, tá? Então, a gente pode ter até 3A sendo aplicado. Novamente, a mesma preocupação em postos de elevadores
e shafts, preocupação com a fumaça, e também uma preocupação maior nas circulações que dão acesso às saídas de emergência, né? Por motivos óbvios, a gente tem, então, uma classificação melhor ali e um controle de fumaça. Na face externa, a gente tem essa liberação aí, ele não especifica se tem que ser classe 1A, 2A ou 2B, ela deixa bastante livre, mas traz diversas observações aqui embaixo, como a gente pode ver, inclusive incluindo alguns outros ensaios internacionais de avaliação de cobertura, tá? Que não são abordados nas ITs. E de tubulações, a gente tem muito pouco falando na norma de desempenho. Ele fala que ele traz um novo termo que não se conversa com os demais ali, que é o não propagante. Ele fala em não propagante, mas diz que tem que ser incombustível de acordo com 1182. Tá? Então, novamente, aí é discutível esse termo que está se usando ali, porque a propagação está mais ligada ao ensaio de ignitabilidade do que a ISO 1182, que é incombustibilidade. Né? E não se fala também da preocupação com os materiais isolantes das tubulações, como a gente viu lá na SBI, que é possível de fazer esse ensaio, mas a norma não aborda esse tema. Enfim, de conteúdo aí, o que eu tinha para trazer era isso. Não sei se vocês têm alguma discussão aí a mais para fazer, alguma dúvida. Muito bom, Vanessa. Mais uma live excelente aí. Parabéns, Fabrício. Agradecer aí a Maria Fernanda por ter entrado. A gente vê até pela discussão ali, por quem estava discutindo, primeiro excelente nível técnico da audiência, né? o que é extremamente positivo aí para nossa divulgação, para a live aí. E até por quem entrou, dá para ver como é importante essa união entre a área acústica e incêndio, né? Nós ali agora estamos discutindo aqui, está ali o Jorge, está ali o Rogério, especialista em incêndio, está ali o Marcos, especialista em acústica, está aqui a Maria Fernanda na acústica, o Fabrício no incêndio, enfim, na Vanessa. Então, excelente conteúdo, excelente discussão. E, enfim, podemos discutir mais um pouco, mas eu encerraria por aqui. Não sei, Fabrício, quer falar mais alguma coisa aí, Fabrício? Não, acho que é isso aí. Parabenizar a Vanessa aí pela discussão, o pessoal que estava ali comentando e ajudando aí a gente a direcionar a discussão para um ou outro ponto. Agradecendo aí, acho que é sempre importante a participação dos profissionais aí, né, do Marcos, do Jorge ali, do Rogério que participaram. Agradecer só aí para todo mundo. Claro que a gente não consegue discutir tudo, né, em uma hora. Então, aí, futuramente, a gente pode direcionar aí para uma outra dúvida em específico. Mas agradecer a todos aí pela participação, pelas perguntas, né? As perguntas, elas são sempre interessantes porque a gente direciona a discussão e isso acaba se tornando um tanto sadio, né? Parabéns, Vanessa, Bernardo aí. Obrigado, Maria Fernanda. Maria Fernanda, agora tu abriu a porteira. O Fabrício vai poder participar da tua live de segunda também. Será muito bem-vindo, só que segunda é sobre iluminação natural. Será muito bem-vindo. Espero que não tenha o fogo como fonte de luz natural. Mas, enfim, nós vamos falar de uma outra coisa. Mas eu acho que temos que promover uma live de revestimentos acústicos e fogo. Estamos aí. Excelente discussão. Parabéns a todos. Muito bom. Parabéns, Vanessa. Vamos convidar o Marcos e o Rogério para participar da live também. Vamos. Olha aí quem entrou também aí, Fabrício. Jean-Marie está te mandando aí parabéns aí para Vanessa. Fernando Pascoaloto, Maria Fernanda também. Marcos Morato Leite. É isso aí, turma de peso aí. Obrigado, pessoal. A nossa ideia de live é isso aí, é 1 hora, discussão rápida e vamos para a próxima, né? Mas eu acho que surge necessidade da gente aprofundar alguns temas aí com mais calma nas próximas. De repente, a próxima leva, que nem a Vanessa falou, podia ser uma leva um pouco mais profunda em alguns pontos específicos e menos, né?
menos generalista e mais especialista. Vamos ver se a gente consegue fazer algo assim, e até convidando algumas pessoas externas do Instituto, que a gente não fez ainda, né? E ao longo das lives aí, não só de hoje, muita gente de grande qualidade contribuiu e trouxe pontos ali que pega todo mundo de calça curta, né? Certo? Vanessa, quer mandar um beijo para a mãe, alguma coisa? Quer dar o tchau aí? Fica à vontade. Minha mãe está aqui do lado, então não tem bom. problema. Então tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima.